desafios do Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo de São Paulo e que já foi secretário de Estado do Meio Ambiente de São Paulo no governo Geraldo Alckmin. Eu agradeço muito, ministro, estar conosco. Uma oportunidade de conversar sobre assuntos que nos envolveram, entristeceram, que chocaram a opinião pública logo depois da sua posse, que é a tragédia de Brumadinho, também no Rio de Janeiro, depois daquela chuvarada, tragédias com um desastre ambiental incomensurável e mortes, perda de vidas. Bom, ambas as tragédias, segundo muitos analistas, eram tragédias previsíveis. E aí envolvendo a questão do poder público, municipal, estadual e mesmo o governo federal. Eu quero saber se é a omissão da fiscalização o grande nó para as políticas públicas de preservação ambiental em todas as instâncias do poder. É a questão da fiscalização? Bom, Maria Lídia, sempre um prazer estar aqui no seu programa. Em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos a exata medida da responsabilidade estatal e também das empresas privadas, ou no caso do Rio de Janeiro, de um clube, nessas tragédias. Tragédias marcantes. Não, eu não falei da do clube, viu? A do Rio de Janeiro, eu estou falando da chuvarada. Bom, desbarrancamento, Avenida Niemeyer, tudo aquilo que nós vimos. Achei que você estava falando, porque também foi na mesma... na mesma época. Na mesma semana. Foi demais, ali foi demais. Pois é, essa do Rio de Janeiro, então, da tragédia do problema dos desbancamentos, queda de barreiras, isso aconteceu em vários lugares do Brasil e denota, como o caso de Brumadinho que você se referiu, denota realmente um problema de fiscalização muito grave. E o problema de fiscalização também guarda uma relação, no caso específico de Brumadinho, com um problema de licenciamento. E a exemplo desse caso, vários outros casos que aconteceram no passado no Brasil decorrem desse problema regulatório e de exercício da regulação existente. Qual é a consequência, qual é a conclusão que nós precisamos ter já numa primeira hora? De que tanto a fiscalização quanto a regulação precisam ser aprimoradas, precisam ser melhoradas. De que forma fazer isso? Do ponto de vista da fiscalização, para ir, na verdade, ao final desta régua, o começo é no licenciamento, do ponto de vista da fiscalização, você ter equipes mais dedicadas, mais treinadas, mais bem equipadas para o desempenho das suas funções. Você não pode esperar que uma equipe despreparada, com um efetivo menor do que o necessário para o cumprimento das suas obrigações, que não tem um treinamento adequado, vá desempenhar bem o seu trabalho. Isso serve em todos esses casos que a gente assistiu nos últimos tempos, inclusive para o caso de Brumadinho. Para o caso de Brumadinho em especial, também uma consideração acerca do processo de licenciamento e que também serve para várias outras atividades no Brasil. Quer dizer, aí é o início do problema. Se a fiscalização é a ponta final, exato, agora é o início, o licenciamento. Exato, o licenciamento, ele antecipa, né? Então é o começo. Como você colocou bem, a fiscalização já é quando a atividade está ocorrendo, já está sendo desempenhada, seja ela qual for. Na parte do licenciamento, antes dela ser executada ou antes dela ser alterada, que no caso de Brumadinho ela estava sendo alterada, você tem todo um processo de licenciamento, análise dos riscos, apontamento das eventuais compensações necessárias, quais são as medidas mitigatórias, ou seja, de diminuição desse risco, e qual é o percentual de contrapartida, qual é a medida que o ente privado, enfim, ou no caso de algumas obras públicas, dele será exigido em termos de compensação ambiental ou medida mitigatória. E aí com responsabilidade civil e criminal, de que instância do poder? É o local, é o estadual ou é o federal? Pois diversas atividades, o Brasil é um país que a parte regulatória, legal, legislativa, ela acabou virando um emaranhado de normas. Nós temos uma produção legislativa muito grande, mas que não necessariamente resulta numa eficiência grande. Então você tem normas que são para o licenciamento municipal,
que é residual, questões municipais, e de fiscalização, portanto, municipal. Tem normas decorrentes da lei complementar, dando suporte ao licenciamento e à fiscalização, portanto, estadual, e algumas matérias que remanescem com o ente federal, no caso do meio ambiente, o IBAMA. Então você tem secretarias municipais de meio ambiente, órgãos estaduais de meio ambiente e órgão federal de meio ambiente. Todos eles fazendo um trabalho, de certa forma, cumulativo em alguns pontos e concorrente no sentido de que um complementa o outro em outros pontos. Então é uma legislação que precisa ter uma racionalidade. Essa racionalidade passa, inclusive, pelas normas emanadas dos conselhos de meio ambiente, tanto os conselhos estaduais de meio ambiente, quanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Mas, que é o CONAMA. Ministro, descrevendo tudo isso, a impressão que passa é que existe um ambiente absolutamente favorável para o jogo de empurra. É algo que envolve tantas instâncias e tanta gente que na apuração das responsabilidades, a impressão que fica é que não vai acontecer. Não se chega a quem de verdade responda por isso. Existe se a gente imaginar uma pirâmide, o primeiro responsável, a bomba cai na sua mão, o ministro do meio ambiente, que é a instância maior, seria, em último caso, cai na mão do Ministério do Meio Ambiente? Ela é a instância maior do ponto de vista legislativo, ou seja, o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tem no Ministério o ápice do sistema. Mas como a lei complementar, por exemplo, delegou competências para os estados, nesse caso e em vários outros, mas nesse caso em especial de Brumadinho, a responsabilidade maior é do governo do estado, de Minas Gerais, porque foi o governo do estado que fez o licenciamento, o governo do estado fiscaliza uma parte, a Agência Nacional de Mineração, órgão federal que sucedeu o DNPM, faz uma uma parte dessa fiscalização, não é? Elas fazem coisas diferentes. Então são fiscalizações complementares. O Ministério cabe o quê? O grande papel nesse Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, é de dar as diretrizes nacionais, fazer a harmonização das regras estaduais e municipais. E não acompanhar se as tais diretrizes estão sendo implementadas como tem que ser? Deveria, porque esse o Ministério deveria? Deveria em caráter subsidiário, porque como a legislação delegou para o Estado essa função, é ele que fiscaliza em primeiro lugar, é ele que faz o licenciamento, é ele que faz a responsabilização de todos esses casos. Então, é importante que o sistema passe a ter uma certa racionalidade, como você colocou bem. O sistema tem que ser inteligível, ele tem que ser compreensível e ele tem que ter uma racionalidade, uma funcionalidade melhor. Esse trabalho é um trabalho que nós vamos desenvolver em parceria com os secretários estaduais de meio ambiente, com os secretários municipais de meio ambiente. Os estaduais são representados pela ABEMA, os municipais pela ANAMA, que é a Associação dos Municípios. Todos eles convergem para o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, é um sistema complexo e aí, quando você colocou bem, realmente nós precisamos ter uma objetividade na hora de ter uma reforma do sistema. A reforma do sistema tem que objetivar, acima de tudo, racionalidade, eficiência, celeridade e transparência. Bom, teoricamente, essa equação é perfeita, é linda. Quero saber, do ponto de vista prático, se o ministro Ricardo Salles tem condição de uma avaliação, se esse sistema está equacionado assim, ou onde a coisa tem que ser mexida, para uma revisão, no sentido de que essas tragédias anunciadas, lembrando Garcia Marques, não se repitam. É verdade. E é o que nós temos todos os anos. Existe essa possibilidade, ou a coisa é de tamanho tal, considerando o país, e a diversidade e a complexidade, sinto muito, Maria Lídia, não vai dar. Não, ao contrário, você tem razão e não só existe a necessidade, como nós vamos fazer isso. Infelizmente, o Brasil padece já há algum tempo de um certo assembleísmo em várias áreas e nessa questão de reforma de regulamentos, de normas, etc., não é diferente. Então, são várias instâncias, vários órgãos, vários núcleos de poder dando opiniões e querendo participar de coisas em caráter permanente, e aí nem sempre você consegue ter a celeridade que é necessária. Nós precisamos retomar
as rédeas dessas questões todas, dar objetividade, dizer qual é que é efetivamente o caminho de eficiência, de transparência, de celeridade, de eficiência. Isso é de cima para baixo ou é algo que abre para cada localidade, para cada município, para um debate? Não, Qual é a referência? É uma referência federal a ser seguida ou é uma referência federal que tem que passar pelo debate, pela aceitação, pela compreensão e aprovação das instâncias de poder nas cidades e nos estados? Não, nós, claro que vamos ouvir os estados e ouvir os municípios e algumas entidades representativas de segmentos econômicos, até entidades do terceiro setor, porque tem contribuições importantes a dar, mas o Ministério não pode se furtar ao papel de liderar esse processo, porque é da natureza, como eu lhe disse, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que caiba ao Ministério a liderança, a coordenação e, portanto, o encaminhamento desses temas. Nós não podemos nos furtar a isso e nós não nos furtaremos. Essa é uma responsabilidade que cabe efetivamente ao governo federal. Talvez em momentos passados tenha-se, de alguma forma, socializado essa responsabilidade e isso não resultou numa boa política. A política tem que ter realmente uma coordenação para dar certo. Sobre Brumadinho ainda, né? Porque é muito difícil nós tirarmos toda assim, a revolta, o sentimento, a perplexidade com o que aconteceu lá e o fato de o ponto de partida ter sido uma empresa como a Vale. E a Vale admitiu a responsabilidade por aquela tragédia e pediu compreensão. Dá para compreender? Há certas coisas que são incompreensíveis. Dentre elas, eu diria, por exemplo, fato que é notório, não é nenhuma informação privilegiada nem nada, aquelas instalações do refeitório, do almoxerifado e diversas outras instalações onde haviam os funcionários da companhia, estarem bem abaixo da barragem, numa zona conhecida pelo plano de emergência de barragens, que é uma exigência legal, é lei desde 2010, esta é uma situação que já podia ser antevista. Sim, mas são edificações, né? Cabia tanta gente, edificações que todo mundo viu. Isso tinha que ter sido retirado. Quer dizer, houve uma grande cumplicidade ali. Quer dizer, a Vale merece compreensão? Tem desculpa para o que aconteceu? Eu acho que há certas coisas que não têm desculpa. Você tem que, evidentemente, dar o tratamento previsto em lei. O Brasil, como outros países, tem o devido processo legal, tem a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, mas isso não pode significar, por outro lado, protelar decisões ou protelar sanções em relação a responsabilidades que estão evidentes. Essa responsabilidade da companhia é evidente. Na parte ambiental, eu posso dizer com mais propriedade, o IBAMA, já no dia seguinte do acidente, eu fui o primeiro-ministro a chegar lá no próprio dia do acidente, depois, no dia seguinte, o IBAMA, também que estava lá desde o dia anterior, aplicou uma sanção de 250 milhões de reais na companhia, que era o limite que a legislação permite. Máximo. O que faz a companhia e, de certa forma, é o que prevê a legislação. Então, você tem que dar esta oportunidade de apresentar a defesa, nós vamos analisar a defesa, mas são situações conhecidas já das autoridades. Bom, agora um outro assunto. Ministro, por ocasião da indicação de quem seria o ministro do Meio Ambiente, houve até um grande suspense ali antes da formalização do convite para o seu nome. A Sociedade Rural Brasileira, ela subscreveu a indicação do seu nome. E eu quero saber se uma subscrição dessa de uma entidade tão representativa e poderosa no nosso país torna o ministro do Meio Ambiente refém dos interesses da produção rural? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, essa dicotomia entre meio ambiente e agronegócio é uma discussão absolutamente artificial que foi sendo inflada ao longo de muito tempo, quer seja por razões comerciais, de política externa, comércio internacional, concorrentes do Brasil, quer seja por entidades que têm interesse em fomentar esse debate e que estão diretamente ligadas a uma parte de consultoria, seminários, palestras, que ficam o tempo todo querendo arbitrar essas diferenças. Não há
contradição, não há conflito entre meio ambiente e agricultura. Ao contrário, a agricultura é um dos setores no Brasil que mais preserva o meio ambiente. Quem destrói o meio ambiente no Brasil são as cidades, o ambiente urbano, falta de saneamento, qualidade do ar, poluição do ar, emissão de... Mas aí não cabe a palavra também. Também, porque nós não podemos deixar de reconhecer uma questão dos interesses, do avanço, do progresso, que implica em expansão. Expansão muitas vezes implica, sim, em... Expansão do agronegócio, você se refere? Estou falando, aí, porque eu estou entendendo que o ministro mostra que a agricultura, o agronegócio e meio ambiente são complementares, que não são antagônicos, mas a prática não mostra exatamente isso. Há momentos que há um conflito de interesse que resulta em graves conflitos, inclusive violências, conflito no campo, no meio rural. Historicamente nós temos isso, mas desde lá de trás. Nós não podemos tratar a regra pela exceção. A regra da relação entre o meio ambiente e a agricultura é que o Brasil dá um exemplo para o mundo de boa convivência entre a agricultura e o meio ambiente, em que a agricultura ajuda a desenvolver a preservar as áreas de preservação permanente, recompõe o Código Florestal. Aliás, nenhum país do mundo tem uma regra como a nossa do Código Florestal, em que prevê a reserva legal em diferentes percentuais em diferentes regiões do país. Você tem, de fato, situações de conflito? Sim. São exceção à regra. O Brasil não precisa ampliar a sua área de produção para que a sua produtividade do agronegócio cresça. Por outro lado, nós temos sim que dividir a responsabilidade na questão ambiental, porque o campo tem sido talvez o único dos agentes produtivos no Brasil, talvez o único que tem recebido a carga toda da responsabilidade ambiental, enquanto os agentes urbanos, como eu me referi há pouco, ficam absolutamente isentados de responsabilidade. Então nós temos, e aí quem fomenta isso? Você tem vários interesses, como eu já me referi. Então é preciso que haja um reequilíbrio, até para que os agricultores vejam, como de fato precisa ser visto, o meio ambiente como um parceiro, como um ativo, como uma estratégia para o crescimento da importância do Brasil no mundo. A agricultura não pode ser perseguida por órgãos ambientais para não criar nos produtores um sentimento de repulsa ao valor do meio ambiente que é inegociável, e eles dão bons exemplos. Agora, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, considerando o quanto a coisa é polêmica e o quanto se fala nisso, a repercussão internacional, inclusive, que é o tal do vídeo pornográfico que foi postado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Twitter, e que causou perplexidade, revolta, muito comentário. Ele teve alguns apoios, mas a maior parte foi um choque. Eu quero, na sua opinião, ministro de Estado da equipe de Bolsonaro, o presidente da República do Brasil acertou postando aquele vídeo, se colocando como um fiscal de consumo, um fiscal de costumes, a título de defesa da moralidade? Ele acertou? Olha, Maria Lídia, em primeiro lugar, eu acho que o Bolsonaro, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito pela população brasileira, dentre outras razões, para cuidar desse assunto de uma mudança no parâmetro público da questão de costumes. Isso não transforma, evidentemente, nem ele quer isso, eu tenho certeza, em ser um fiscal dessa matéria, mas ele foi eleito por uma parcela da sociedade que está cansada de abusos em questões de consumo, de costume. Ele foi eleito por uma parcela da sociedade brasileira que tem uma postura conservadora em relação a essas questões. O senhor acha então que ele acertou? Não, e acho que nós estamos discutindo nesse momento, ao invés de discutir o mérito daquilo que foi exibido, nós estamos discutindo a forma. Quer dizer, há um desvirtuamento completo do debate nesse sentido. Então, acho que ele respondeu ao anseio dos eleitores que o elegeram, que foi justamente para dar um breque numa questão de costume que talvez no Brasil tenha exagerado. Então, acho que esse é o ponto. Nós estamos discutindo o mérito. Bom, nosso tempo terminou e eu não posso estender esse debate, mas ouvi a sua opinião. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma boa noite. E boa sorte, Laerte.